que a gente está falando de um atleta, de um ser humano. Imagina como é que fica a cabeça desse atleta, desse ser humano, trabalhando com a incerteza. Porque é uma incerteza. O Flamengo é o time brasileiro mais prejudicado durante a Copa América. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa, e agora vamos acompanhar as últimas novidades envolvendo o Flamengo. Notícias boas, notícias ruins, não sei dizer pra vocês se isso é bom ou ruim. Acontece que o julgamento do Gabriel acabou sendo adiado. Não me pergunte o motivo. O Gabriel ele acabou viajando para a Suíça, né, para ser julgado ali, para ver se ele ia pegar uma punição realmente de 2 anos. Poderia ter sua punição aumentada ou seria absolvido, que é a grande expectativa de todos, que ele seja absolvido daquela situação envolvendo doping ali, que ele acabou sendo punido por 2 anos, mas teoricamente só teria que cumprir mais 1 ano. Aí viajou para a Suíça, o julgamento foi adiado. No final das contas, o Gabriel, se for punido, vai acabar cumprindo quase nada. Não faz o menor sentido. Mas o que a gente sabe é que o Gabriel viajou para a Suíça. Agora foi dar um passeio lá, porque o julgamento mesmo acabou não tendo. Também tem a situação do Flamengo, que vai perder muitos desfalques nessa Copa América. Metade do time titular do Flamengo foi convocado, então o Flamengo vai ter uma baixa muito grande ali. E talvez isso acabe prejudicando no andamento do campeonato, onde o Mengão ali vai precisar fazer bons jogos logo no começo. Começou muito bem com o time titular, mas será que vai manter o ritmo com os reservas? A gente vai ter que aguardar para poder descobrir se isso vai acontecer ou não. Vene Casagrande trouxe as últimas informações do Flamengo e é isso que veremos no vídeo de hoje. Bastidores, notícias, tudo que você precisa saber sobre o dia a dia do Mengão. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa, e deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver as últimas novidades envolvendo o Flamengo. Meus amigos, o Gabigol mais uma vez não vai ter a resolução do caso dele. Bizarro. Hein? Olha, o Flamengo se apresenta nessa quinta já se preparando para um longo período com desfalques por conta dessa Copa América. A gente vai chamar uma matéria e na volta o Vene vai trazer informações quentinhas do famoso drone em relação à ida do Gabigol à Suíça. Será que foi em vão? Fala, Silene! Com a Copa América chegando, muitos vibram por ter seus jogadores convocados. Mas esse não tem sido o caso do flamenguista. O time terá o desfalque de Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Varela e Vinha por até 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. E com a possibilidade desse número subir ainda mais no segundo semestre. Se Uruguai ou Chile avançarem até a semifinal, o Flamengo não poderá contar com os jogadores nos duelos contra Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Juventude, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Cuiabá e Fortaleza. O rubro-negro viveu algo parecido em 2021. Mas tipo, é um absurdo você parar pra pensar que o Flamengo pode ficar pelo menos ali uns 8 jogos, 9 jogos... sem 10 jogos sem os jogadores. Tipo assim, faz muita diferença. Imagina um time onde perde metade dos seus jogadores e não, você tem que jogar o campeonato com o que tem aí. Tipo, absurdo demais. Então o Flamengo vai ser muito prejudicado se o Chile também, se o Uruguai, que deve ter grandes chances de chegar longe ali na Copa América. Então, inacreditável. Na ocasião, a equipe sonhava com um tricampeonato seguido do Brasileirão, mas por conta de lesões e convocações da Copa América, o time acabou se distanciando do título. Sem alguns atletas, o Flamengo na ocasião teve apenas 42,8% de aproveitamento, o que resultou na demissão do então técnico Rogério Ceni. Mesmo com os contratempos, o time ainda conseguiu se recuperar no final e acabou como vice-campeão com 71 pontos. Este ano, a equipe espera que as ausências não alterem os resultados. O time volta a treinar nesta quinta-feira, após ganhar 3 dias de folga, e tem o foco na partida contra o Grêmio, para continuar na liderança do Brasileirão. E tudo isso é só semana que vem, né, gente? Que o Brasileirão tá parado, terão amistosos nesse final de semana e é o que a gente chama de data FIFA. Depois o Brasileirão volta e na Copa América não tem a data FIFA. Ah, Fernanda, mas tem na eliminatória em amistoso? E não tem, não sei responder, não tem realmente. Vene, eu quero saber o que aconteceu com o julgamento do Gabigol. Eu acho que esse é o grande assunto do dia em relação ao Flamengo,
Você trouxe ontem que ele viajou para a Suíça, que estava indo lá para acompanhar o próprio julgamento. E o que aconteceu? Como você mencionou aí no começo do programa, foi uma ida em vão. Não só do Gabigol, também dos advogados e também da testemunha, o Dr. Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo. Porque quando eles chegaram lá, eles souberam que o julgamento foi adiado. Motivo? Nada foi passado. Foi apenas adiado e não tem uma nova data. Pô, mas não dava para avisar antes? Pois é, eu achei uma isso, tremenda né? falta de respeito com todos os envolvidos nessa situação. Eles viajaram, gente. Custava avisar antes, ó, não vai ter o julgamento. Esperou chegar lá, o jogador chegar, desembarcar. Uma logística cara, quantas Logística pessoas? cara, exatamente. Não é nada fácil isso para o Flamengo trabalhar em cima disso. O próprio jogador tem também o lado mental do atleta. Enfim, o julgamento foi adiado e não tem uma nova data prevista. A tendência é que seja só no segundo semestre. Ou seja, até lá... Aliás, mês que vem, né? Pode ser mês que vem, pode ser só em novembro. Ah, sim, perfeito. Pode ser só em dezembro. Entendeu? Na faixa toda. É desse isso aí. semestre. Até lá, o Gabigol pode continuar atuando, pode continuar treinando sob efeito suspensivo. Só que a gente está falando de um atleta, de um ser humano. Imagina como é que fica a cabeça desse atleta, desse ser humano, trabalhando com a incerteza. Porque é uma incerteza. Ninguém tem certeza de nada. Ah, que o Gabigol vai ser absolvido. Ah, que o Gabigol vai ser punido. Ninguém sabe. Ele vai continuar dormindo, botando a cabeça no travesseiro e pensando, meu Deus, e se eu for punido? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Como é que vai ser? E outra, tem uma boa pergunta que o próprio Paquito me fez antes do programa começar. Exemplo, se o julgamento for no dia 1º de agosto, a punição for mantida, se a punição for mantida, ele fica até abril punido, porque foi quando ocorreu a situação? Não sabe também, vai depender do julgamento. Quanto tempo ele ganhou a princípio? 2 anos, 2 anos. só que ele já havia cumprido 1, entendeu? Que é o cumpriu que não cumpriu, né? Exatamente. É o passou, papou Perfeito. mosca, mas eu joguei, mas já cumpriu. Perfeito. É E isso. aí ele teria que cumprir mais 1, até abril. Só que se o julgamento acontecer em agosto, dando um exemplo, hipoteticamente aqui falando, pode acontecer dele ele ter que ser punido até agosto. Entende? Ah, por quê? Vai depender do julgamento, depende dos juízes. Os próprios advogados Porque não se têm fosse até abril, eu ia dizer, sabe o quê, Pedrosa? Melhor então que foi adiado. Sim. Porque se a gente tem essa lógica que o tempo tá passando e ele tá cumprindo, e se ele tá em cima de um efeito suspensivo, show! O ideal é que ele vá realmente para a Suíça, volte sem nada, volte sem nada, quando vê, chegou abril, e se ele tomar realmente a punição, vai ficar 1, 2, 3 meses e tá tudo certo. A gente estava falando de um cara que ia ser punido 2 anos. Agora, se realmente isso vai estender, aí o negócio fica diferente. Boa tarde. Agora, se for realmente até abril, show. Eu acho que ele fica até um pouco mais aliviado. Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Que bagunça, né? Eu acho que eu só posso falar dessa forma. Porque se ele cometeu algum delito e for comprovado que ele cometeu, ele deveria cumprir a suspensão. Teoricamente, ele foi punido por 2 anos. 1 ano ele jogou. Aí ele conseguiu um efeito suspensivo aí, ficou 2 meses parado no máximo. Nesse último tempo aqui. Um mês Parado. Aí ele já tá jogando de novo. Aí vamos dizer que esse julgamento seja só no segundo semestre, que eu acho um absurdo também ter feito o jogador viajar até a Suíça. Hoje em dia, se isso fosse em 95, aí tudo bem, a gente está em 2024. Uma mensagem resolve isso. É verdade. E aí fez o jogador ir lá para a Suíça. Para mim, um completo absurdo. Para mim, tudo uma bagunça. Porque mesmo se ele for punido, aí ele foi punido até abril, cumprindo a pena que ele tinha inicialmente. Então ele não foi punido. Na verdade, ele ficou 2, 3 meses sem jogar. Então, eu espero que o Gabigol não pare de jogar pro bem do Flamengo, pro bem dele também. Pessoalmente, acho que já foi um recado, um alerta para ele. eu também Mas assim, eu não tô entendendo nada. Porque 2 anos ou não é? 1 ano ou não é? Viaja, não tem julgamento. Aí adia o julgamento. Vai ser pro ano que vem? Vai ser para agora? Que bagunça. É só isso que eu tenho para falar. O Rafael Carlos mandou aqui no Twitter, é uma responsabilidade do próprio Gabriel. E a gente já destacou isso aqui inúmeras vezes, assim, que isso é realmente um recado não só para ele, mas para qualquer outro atleta de futebol que pense em achar uma chatice o doping, né, o exame de doping, e queira de alguma forma não seguir as regras, que não são tantas regras assim, mas são regras chatas, mas são regras, né, Veni? Gente, regras básicas. São básicas, mas são chatas, mas isso. tem que ser seguidas, não tem jeito. Esse é o preço que paga um atleta de alta performance, e não só o jogador de futebol. Mas a gente sempre traz aqui uma grande realidade, a nossa opinião, e sempre olha o lado do ser humano. É claro, se ele está passando por isso, ele fez por onde, né? Mas a gente também pensa que, poxa,
então que ele seja punido ou não. Agora, ir até lá, esperar, voltar, pagar por uma logística cara. Que isso é chato, tá acontecendo, né? Graças ao Gabigol, gente. Isso a gente já sabemos. falou milhões de vezes, mas nada justifica a bagunça que está ocorrendo nessa situação, envolvendo várias pessoas. Por exemplo, o Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo, nada tem culpa nessa situação. E ele também está sofrendo, porque ele também viajou à toa. Então, na boa, não tem como. Eu entendo que é culpa do Gabigol, mas não justifica essa bagunça que estão fazendo com ele e até mesmo falta de respeito. Não só com o Gabigol, mas com todos os envolvidos nessa situação. Ô, Vene, e os desfalques? São muitos desfalques? São muito. O quê? Durante a Copa América? É. São vários. E desfalques durante muito tempo. São 6 ou 7? Mais de 40 dias sem esses jogadores que vão disputar a Copa América. Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar. São 5 jogadores. Sim. E eu falo aqui sem medo de errar. O Flamengo é o time brasileiro mais prejudicado durante a Copa América. Não só em quantidade, mas também em qualidade. São 5 jogadores titulares hoje no Flamengo. É impossível você achar um substituto, por exemplo, o De La Cruz no elenco do Flamengo hoje. Fazer a função que ele faz, hoje no Flamengo não tem ninguém que faça. Pode ter o Gerson fazendo a função de segundo volante, o Arrascaeta tem o Lohan que pode fazer a função que ele faz, o Varela tem o Wesley, o Vinha pode ter o Ayrton Lucas que está se recuperando de lesão muscular, mas sem sombra de dúvidas, a CBF deveria parar e analisar, porque não faz o menor sentido isso. O Flamengo e outros clubes, por exemplo, o Internacional vai ser outro muito prejudicado. Vai perder o Rocher, vai perder o Ené Valência, são jogadores titulares também. O São Paulo vai perder o Rafael, goleiro, que é um jogador extremamente importante, a gente está falando de goleiro. O Atlético Mineiro vai perder o Arana, hoje o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Então, na boa, assim, o futebol, a gente não sabe o que vai acontecer durante o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo que será um período crucial. Qualquer coisa que a gente parar e analisar aqui pode mudar, porque são 9 rodadas. O Flamengo, durante 9 rodadas, não vai ter 5 jogadores. O elenco é bom, porém, exemplo, vamos lá, o Lohan se machuca, quem vai substituir? Esse é o grande problema. E a gente está falando de 9 rodadas, 42 dias, se não me engano. E tem um outro ponto. A gente está falando, acaba dia 13 de julho, né? A 14 de julho acaba a Copa América. Vamos dizer aí que o Uruguai vá até a final, o Brasil, enfim, os jogadores que vão até a final. E aí a gente está falando de um desgaste físico, eu não sei, porque eles estariam performando aqui também, né? Acho que a tabela iria ficar um pouco parecida. Mas é um desgaste emocional, que quando você vai avançando numa competição e tentando um caneco, você tem uma exigência emocional, uma exigência de concentração que às vezes é tão cansativa, às vezes não, é tão cansativa quanto a parte física. E aí você tá falando de que quando acaba essa Copa América, você ainda tem um respingo para esses jogadores que retornam, porque muitas vezes retornam jogando um pouco abaixo por conta de um cansaço mental, às vezes até um cansaço físico, Lucas Pedrosa. Então a gente não fala nem só do recorte da Copa América, a gente tem que pensar um pouco também de um pós-Copa América. Confesso que eu não concordo muito não com essa fala dela, até porque a gente vê que o jogador ele vive sob pressão. Então se o cara vai para uma seleção e aquilo ali afeta o emocional dele para acabar atrapalhando no clube, acredito que esse cara precisa se reforçar um pouco mentalmente. É lógico que a gente vê que diversos jogadores vão para suas seleções e voltam piores. Tem diversos casos. O Ayrton Lucas, que está aí no Flamengo, é um caso claro de se mostrar, né? Tava voando, foi pra seleção convocado, voltou, o cara parece que desaprendeu a jogar futebol. Aí o Flamengo foi lá, trouxe o Vinha, aí o Ayrton Lucas voltou a jogar bola, aquilo que ele sabe. Mas a gente vê que muitos jogadores vão pra seleção, eu alcancei o alto nível que é chegar numa seleção e volta jogando menos. Nesse caso, sim. Mas eu acho que não assim emocionalmente de você jogar uma Copa América e ir avançando na fase, perder, sei lá, numa semi e você voltar destruído, como se o mundo tivesse acabado. Acho que não. Acho que faz parte da vida do jogador ganhar e perder, mas na relação de o que acontece muito, que é verdade, o jogador ir, se acomodar e voltar jogando menos do que jogou. Então, assim, já aconteceu com diversos jogadores e o Ayrton Lucas é só um exemplo que eu citei pra vocês. E lembrando que qualquer novidade sobre o Mengão traremos aqui no Flamengo Informa, então deixa o like, inscreva-se no canal, é importante demais para o crescimento do nosso trabalho. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!